Pessoal, vamos revisar aqui os possessivos em inglês, certo? Então, os possessivos em inglês se dividem em dois. Se dividem em adjetivos e pronomes possessivos, certo? Então, a gente tem os adjetivos e os pronomes. Qual é a diferença deles dois, certo? Então, vamos ver a tradução primeiro. I significa eu, é o sujeito, né? Pronome sujeito. O my é meu, minha. E esse mine é meu, minha também. Certo? Deixa eu mudar a cor aqui, porque está misturando. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. That is my apple. Vamos escrever aqui para analisar. Ó. That is my apple. Então, ó, o my foi usado como adjetivo. Por quê? Tem uma regra em inglês que diz que os adjetivos, né, ficam antes do substantivo. Então, o substantivo está aqui, ó. O que é um adjetivo? É uma palavra que é usada para dar característica a alguma coisa, não é isso? Então, aqui está sendo usado antes do substantivo. Por exemplo, quando eu vou dizer menina bonita em inglês, eu digo beautiful girl. Eu digo, na verdade, bonita menina, para dizer menina bonita. Porque o adjetivo, ele vem antes do substantivo em inglês, certo? Porque às vezes o pessoal pensa, inglês é ao contrário, as coisas ficam ao contrário. Mas é isso, é porque o adjetivo vem antes. E aqui, ó, está sendo usado antes do substantivo. Quando a gente precisar usar um possessivo antes do substantivo, a gente usa os adjetivos possessivos. Que é esses aqui, ó. Certo? Essa coluna. E os pronomes? Vejam outro exemplo, ó. The apple is mine. Vamos mudar um pouco a cor aqui, ó. The apple is mine. Então, aqui já se usou o mine. Por quê? Porque o substantivo, que é maçã, a maçã é minha, está antes. Então, eu precisei usar depois do substantivo, eu uso esses, certo? Então, a regra é bem básica. Então, para cada sujeito, existe os seus correspondentes, né, ó, para utilizar essa regra. Aqui tem, ó, these are your flowers. Estas são suas flores. Então, foi usado antes, é your. The flowers are yours. As flores são suas. Então, ó, yours aqui no final já mudou, porque flores vem antes. Jax is his dogs. Jax é o cachorro, dele. Ó, antes de dog, usa esse. Depois de dog, é esse. E assim por diante. Então, se você prestar atenção, a mudança não é muito grande entre os adjetivos possessivos e os pronomes, né? Você tem que saber a regra. O my muda para mine. O your recebe só o S. O his é igual. O her recebe o S. O our recebe o S. O its não é comum, né? Por isso está dizendo aqui, ó. Não é comum o uso dele. Então, você dificilmente vai encontrar frases com ele. E aqui, ó, S no final. Então, basicamente, os que mudam é o your, aliás, o mine. Não é isso? Muda completamente. É o my, mine. O his que fica igual. Os outros recebem S no final. Então, não é muito difícil você aprender eles. Se você aprender esses, os
pronomes ficam bem mais fáceis. Vamos para o próximo slide aqui para ver se fica mais claro. Qual é a diferença? Então aqui está bem explicado. A gente usa o possessivo mais o substantivo. Aqui a gente usa o pronome possessivo sem substantivo. Então tá aqui, ó. This is my book. Esse é meu livro. Esse livro é meu. Is this your umbrella? Esta é sua ou seu guarda-chuva. Is this yours? Isso é seu. Então aqui nem aparece o umbrella. Não é isso? He lent me his jacket. Ele me emprestou a jaqueta dele. His jacket. This isn't my jacket. Aqui é possessivo. It's his. Então esse his aqui está retomando o quê? Jaqueta. Veja que ele substitui a palavra jaqueta. Ó. Essa não é minha jaqueta, é a dele. A dele o quê? A jaqueta dele. Veja que o his aqui, ele toma o papel de his jacket. Certo? É como se ele estivesse dizendo his jacket, a jaqueta dele. I borrowed her car. Eu emprestei o carro dela. The car is hers. O carro é dela. Her car está antes do carro e aqui está depois, a regrazinha. Isso aqui está explicando que o it's não é muito usado, né? Ó, dificilmente. Então, do you like my doll? Você gosta de minha boneca? These are its clothes. Essa é a roupa deles. Aliás, dele. Essas roupas são dele. A lot of our friends came to our party. Uma porção de nossos amigos veio para a nossa festa. That car is ours. Aquele carro é nosso. Então está depois do carro. Their house is lovely. A casa deles é amável, adorável. Então o their está antes do house, que é a casa. E aqui theirs, ó. That house is theirs. Aquela casa é deles, está depois. Então a regra é basicamente isso. Para cada pronome sujeito existe um pronome, vocês têm que lembrar disso, que o uso é atrelado aos pronomes. Certo? Ó, she, it, we e they. Então é só você olhar a tabelazinha aí, fica mais claro. Identificou o sujeito, você já sabe qual vai usar. Certo? Porque eles concordam com quem possui o objeto. São possessivos, né? Então basicamente é essa revisãozinha básica.